Senhor, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, espero que a família de vocês esteja bem também, que possamos em breve estar reunidos lá na sala, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Pessoal, a gente está na lição número 9. Essa nossa revista tem um total de 13 lições, então daqui a pouco, daqui a alguns domingos, a gente vai conseguir finalizar essa revista, mais um trimestre. E a lição número 9 tem por título o quê? Obrigações em família, ok? A gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. O nosso texto destaca diz o quê? Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre a seu pai e a sua mãe, porque Deus gosta disso. E está localizado lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Nosso texto bíblico também está localizado em Colossenses, capítulo 3, só que ele vai do versículo 16 até o 21, ok? Esse texto bíblico, se vocês darem uma lida lá, rapidinho, curto, ele vai dar alguns conselhos, né, para os maridos, esposas e filhos, de como eles devem agir para ter uma boa convivência na família, ok? E assim, vários outros versículos falam sobre a obrigação dos filhos em uma família, né? O que é que diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 3 a 1, né? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, assim, a gente encontra diversos outros versículos, diversas outras citações na Bíblia que nos dão, né, instruções sobre o dever dos filhos. Por exemplo, lá em Êxodo 20 e 12, a gente encontra o dever dos filhos, Provérbios capítulo 4, versículo 1, Provérbios 1, do versículo 8 até o 9, Provérbios 13, 1, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, e por aí vai. Tem uma série de versículos na Bíblia, uma enxurrada de textos que confirmam a obrigação do filho dentro da família. E a gente vai para os nossos objetivos dessa lição de hoje, que é de informar que temos obrigações na família, explicar que a obediência é o quê? É um estilo de vida, ok? Ensinar que temos obrigações espirituais na família. Como sempre, essa nossa lição tem um tríplice objetivo que eles devem ser atingidos ao longo da aula. Vamos lá, para a introdução. O que é que diz a introdução? Para vivermos nesse mundo sabiamente, há coisas que precisamos fazer, principalmente dentro da nossa família. Ao criar a humanidade, Deus entregou obrigações para todos. E enquanto filhos, devemos conhecer qual é o nosso papel aonde? Dentro da família. Quando a gente começa a pensar em obrigação, vem logo aquele pensamento, né? Poxa, que coisa chata, obrigação. Mas assim, nesse mundo, nós precisamos compreender bem quais são os nossos deveres, compreender que Deus criou a família e que algumas obrigações devem ser cumpridas para que haja harmonia no lar e, consequentemente, onde? Na sociedade. Aí vê o que a gente vê nesse slide aqui, ó, é o triângulo da família. Onde é que vocês acham que Deus, pais e filhos devem estar na pirâmide? No meio, no topo ou na base? E aí, o que é que vocês acham? Bora ver? Aqui os pais aí. Opa, ficou no meio os pais, ó. Ui, e agora? Deus e os filhos vão para onde? Os filhos ficam no topo e Deus é o quê? Deus é a base da família, né? Vem uma palavra bonita que vocês vão aprender agora, ó. Arcabouço. Deus é o arcabouço da família, né? Através dele é que a família se sustenta. Deus é a base. Então, bora lá. O primeiro tópico de nossa lição, após a introdução, tem por título Filhos, Direitos e Deveres. Bora lá desenvolver. Eu queria que vocês pegassem uma folha de papel aí e listassem todos os direitos que você acredita ter como filho. Você pode pausar o vídeo ou fazer uma lista mental para você começar a listar todos os direitos que você tem como filho. Eu acredito que certamente essa lista é enorme, é gigante. Mas será que como filhos, vocês, ou nós, né? Eu também sou filho, temos apenas direitos? Assim, numa família, não são apenas os filhos que têm obrigações, né?
os pais também possuem responsabilidades que devem ser cumpridas. E devem ser cumpridas, né? As obrigações confiadas por Deus aos pais são quais, né? De dar educação e ensino nos caminhos que devem seguir. A gente vê aí o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem a figurinha aí. Ele também garante ao jovem direito à educação. Mas será que temos apenas direitos? Vê só, o que é que diz Colossenses? Ou melhor, o que é que diz 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, vê, Deus quer que aprendamos o caminho que devemos seguir em família, para quando nos tornarmos adultos, não nos comportemos mais como o quê? Como crianças. Assim, certamente. E assim, qual lista é a maior, né? A de direitos ou a de deveres? Certamente, a lista de deveres é menor. Mas não é porque essa lista de deveres é pequena que ela tem a menor importância, né? Nosso dever como filhos é sempre obedecer aos nossos pais. A obediência demonstra amor e submissão aos pais. Vamos para o próximo tópico da nossa lição, que tem por título Obediência, um estilo de vida. Aí, bora lá. Desenvolver. Quantas vezes você já se queixou por ser obrigado a acatar uma ordem de seus pais? Pessoal, isso é bastante comum, né? E ocorre quando o desejo de nossos pais não são os nossos desejos. Muitas vezes, não conseguimos enxergar que a ordem que os nossos pais nos dão é para o nosso próprio bem. Devemos ter em mente que a obediência deve ser praticada quando estamos sendo observados. E ainda mais quando estivermos sós. Obedecer é mais que uma obrigação, sabe? Tem que estar tão no seu sangue que deve se tornar um estilo de vida. Devemos agir com sinceridade e honestidade. Tudo que fazemos, devemos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Devemos ser sinceros e verdadeiros em todo o tempo, conforme está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 22 até o 25, e também está escrito em Colossenses, capítulo 4, versículo 1. Vê, aí tem uma história na Bíblia, né, que se encontra lá em Mateus, capítulo 21, né, versículo 28 até o 32, né, que é a história dos dois filhos, né. Jesus conta a história de dois irmãos que receberam uma tarefa do pai. Uma tarefa. A Bíblia não fala que tarefa era essa, né? O primeiro filho, ele disse que não iria. E o segundo disse que iria, né? Ok? No dia de executar a tarefa, o primeiro filho mudou de ideia e foi fazer a atividade. Já o que disse que iria fazer a tarefa, não foi. Você já se sentiu como o primeiro filho? O primeiro filho foi aquele que disse que não iria e depois foi fazer a tarefa. Disse que não ia obedecer, mas depois foi comovido por amor e você foi lá e executou a tarefa. O Senhor gosta, né? Quando a gente volta a atitudes erradas. Então, dê uma lida lá em Mateus, capítulo 21, versículo 28 e 32, para compreender melhor um pouquinho essa história dos dois irmãos, dos dois filhos. Bora lá, o próximo tópico tem por título o papel da família. Vamos lá. Qual o papel da família? Vê, Jesus nos deixou uma tarefa, uma missão. Na verdade, Jesus deixou uma missão, uma tarefa para os discípulos. Está lá em Marcos, capítulo 16 e 15, que é o quê? De levar o ID. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa ordem não foi dada apenas, né, ou somente aos discípulos, mas a todos que fazem parte da família de Deus, aqueles que escolheram Deus como seu único e suficiente Salvador.
Deus é nosso Pai e deseja que a família espiritual cresça cada vez mais. E para que ela possa crescer cada vez mais, Deus conta com você. Ele conta com a sua decisão de obedecer ao seu chamado. Assim como você tem obrigações diante da família, a sua família também possui obrigações muito importantes diante do mundo. Que obrigação é essa? É a obrigação de levar a palavra de salvação, ou seja, o Evangelho, né? Fazendo com que outras famílias sejam atingidas, sejam abençoadas em outros lugares. Vamos lá para a nossa conclusão, para finalizar a aula. Sempre que viver em família parecer algo ruim, né? Lembre-se que a sua família foi escolhida por Deus para ser a sua primeira escola, onde você aprenderá lições da vida. Cumpra o seu papel e saiba os planos de Deus se cumpram sobre a sua vida, sua família e sobre o mundo. Amém.